Olá, hoje eu vou apresentar o seminário de prática pedagógica com o tema Ciclo Hidrológico. Docente Heloísa, discente Lígia Gabriela de Savanin. O ciclo da água, ou ciclo hidrológico, é um dos ciclos mais importantes de nosso planeta, que ele é responsável pela vida dos seres vivos, e está em constante movimento e descreve um ciclo na natureza. Então, evapora do mar, açudes, rios, lagos e solo, e forma nuvens, precipitando, escoando em rios e se infiltrando no subsolo para retornar ao mar. Então, aqui a gente tem o esquema, fornecido pela WWF do ciclo da água, em que mostra todas essas etapas de condensação, movimentação do vapor d'água, evaporação, precipitação, degelo, escoamento superficial, transpiração, a evaporação de rios e lagos, escoamento subterrâneo e a infiltração. 70% da superfície terrestre é composta por água. E essa água ela pode variar de estado físico a partir da absorção ou perda de calor. O Sol é a fonte de calor que incide na Terra, e essa energia fornecida pelo Sol provoca a evaporação das águas dos mares, rios, lagos e sol. Então, o objetivo dessa aula é aprender a importância da água para a vida dos seres vivos, conhecer os estados físicos da água, identificar as etapas do ciclo da água, compreender os estados físicos da água e reconhecer os processos de mudanças de estado para que o estudante possa resolver problemas relativos a situações ou ciclos que envolvem o uso da água em seu contexto. Como foi citado, a água ela pode estar nas modalidades superficial, subterrânea e atmosférica, e mesmo assim continuar sendo água, só vai mudar apenas o seu estado físico. Então, essa água que precipita na forma de chuva, neve e granizo já esteve no subsolo, em icebergs, rios, etc. A água se movimenta na natureza de forma constante, Essa origem do ciclo da água está relacionada a forças como o calor do Sol e a gravidade. Então, falando das principais etapas do ciclo da água. A evaporação. A evaporação é o ciclo da água em que o calor emitido pelo Sol aquece as águas da superfície terrestre, causando a mudança do estado líquido para o seu estado gasoso, a proporção que se move na superfície da Terra para a atmosfera. Já a condensação é o ciclo da água em que o vapor d'água é resfriado, fica retido na atmosfera e passa para o estado de condensação na forma de gotículas, formando nuvens ou nevoeiros. O processo de condensação é a mudança do estado gasoso da água para o seu estado líquido. Já a precipitação é o ciclo da água que envolve fenômenos relacionados à queda de água do céu. Exemplos: chuva, granizo, neve. Esse ciclo se refere à quantidade de água resultante da condensação do vapor d'água na atmosfera, relacionado à etapa anterior. E a infiltração é o ciclo da água em que o vapor d'água condensa, precipita sobre o solo, causando a infiltração, onde uma parte dessa água vai retroalimentar os lençóis freáticos. Então, o que o solo não consegue absorver, é direcionado para os lençóis freáticos, retomando ali o ciclo. E a transpiração? A transpiração é o ciclo da água em que parte da água que se infiltra no solo é absorvida pelas plantas, que depois de utilizá-la, a devolve à atmosfera por meio do processo de transpiração. Então, é uma importante etapa ali dentro do ciclo, que é o fornecimento também de nutrientes, nas plantas. E partindo para o experimento do ciclo da água. Então, a gente vai demonstrar um experimento aqui que vai relatar alguns fenômenos, algumas etapas dessas que a gente mencionou anteriormente. Então, para esse experimento do ciclo da água, a gente vai utilizar 300 ml de água filtrada, num copo de vidro, algodão, corante alimentício de coloração azul, plástico filme, 5 pedras médias, podendo ser britas também, sal de cozinha, um recipiente de vidro grande
e um recipiente de vidro pequeno. O primeiro passo é adicionar a essa água filtrada 5 gotas do corante alimentício azul e uma pitada de sal, e com o auxílio de uma colher, misturar, tendo essa mistura que a gente está vendo na segunda figura aqui demonstrada nesse slide. Já no terceiro passo, é transferir essa mistura para o interior do recipiente grande. Após isso, adicionar o recipiente pequeno vazio no centro do recipiente grande. Em seguida, cobrir com um plástico filme. Então, muito cuidado na hora de adicionar esse recipiente pequeno para não ter contato, né, com o líquido que está no recipiente grande. Então, feche esse recipiente grande ali, como mostra na figura, né, com um plástico filme. Isso, a gente vai enrolar as pedras no algodão para simular nuvens e colocá-las sobre o centro do plástico filme, como demonstra a figura. Feito isso, deixar o recipiente em um ambiente na presença de luz solar por 6 horas. Decorrido esse tempo, retirar as pedras colocadas sobre o plástico filme e, em seguida, remover o plástico filme do recipiente grande. E aí, a gente vai observar o interior dos dois recipientes e relatar o fenômeno observado. Então, aí tem a presença do ciclo da água, né? Então, o que a gente quer é que vocês relatem o que foi observado nessa prática, né? E quais etapas vocês identificaram no ciclo da água nesse experimento. É fundamental na conservação da água a presença de mata ciliar, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Então, para que esse ciclo ele aconteça, né, de forma adequada, é necessário essa presença de mata ciliar, porque ela vai ajudar na absorção, né, da água de nutrientes e na redução da lixiviação também, né, por água da chuva, porque quando tem uma cobertura vegetal, esse processo de lixiviação ele ocorre de forma menos brusca. Contraditório a isso, tem a poluição da água, né, que é um tema bastante difundido recentemente. Então, tem alguns fatores que eu vou mencionar agora que contribuem diretamente para essa poluição da água, que é o alto grau de urbanização, aliado à falta de saneamento básico, o desenvolvimento da indústria e seus despejos complexos, o aumento da produção agrícola, que resulta em uma carga mais pesada de pesticidas e fertilizantes no ambiente. Tem aqui uma represa, né, com alto nível de eutrofização. Então, essa poluição por nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, ocasiona a eutrofização, que nada mais é que o crescimento excessivo de algas e plantas aquáticas, né, principalmente em lagos e represas. Diminui o oxigênio dissolvido na água, com isso tem a redução na vida dos peixes, né, a morte de peixes e a presença de toxinas. Aqui a gente tem outros dois exemplos também. O primeiro, relatando o despejo inadequado, né, de esgoto doméstico, de esgoto industrial, no corpo hídrico, sem o prévio tratamento. Então, isso ocasiona no prejuízo, né, no ciclo da água. E na segunda imagem, há uma contaminação por metais pesados, que gera, né, essa crosta na superfície líquida, que ocasiona também danos, né, na biodiversidade presente ali, né, nesse corpo hídrico. Então, como conclusão dessa aula de hoje, a gente tem aqui um mapa mental referente ao ciclo da água, em que o ciclo da água garante o movimento contínuo da água pelo meio físico e pelos seres vivos, né? 70% do planeta é coberto por água, mas só que a grande maioria está nos oceanos, então não é água potável, né? Então a gente tem o esquema ali do ciclo da água, a transpiração, a condensação, a precipitação, a infiltração e a evaporação. Esse ciclo da água, ele depende diretamente da energia solar, né?
E as etapas importantes ali nesse ciclo é a evaporação da água, a evapotranspiração, a condensação, a precipitação, que geralmente é em forma de chuva, né? E a infiltração. E qual a importância do ciclo da água? Garante que a água seja usada e retorne para o ambiente, permite o uso pelos seres vivos, garante a realização de atividades humanas, como geração de energia e atividades industriais. Então, aqui estão nossas referências. Muito obrigada.